Faltam 3 dias para o encerramento da janela internacional. E ao que parece, o Vasco não vai trazer mais ninguém de fora agora. Todas as baterias em 2 aspectos. Valorizar a prata da casa, inclusive não os vendendo. E também trazer jogadores de grande porte na janela do meio do ano, quando aí sim, na Europa, in loco, o Vasco poderá negociar. Reunião do Conselho da SAF é adiado exatamente para ficar na data de encerramento dessa janela. E você vai ter detalhes de como se pensa em termos de contratação. Qual o perfil? Jogadores sul-americanos e brasileiros apenas? Ou pode pintar até jogador europeu? A gente vai trazer essas e outras informações. E vamos falar do jogo de amanhã. O Vasco faz amistoso contra o Atlético de Minas Gerais. Pode ter voltas e pode ter um desfalque. E com esse desfalque pode ter também uma novidade. Um jogador que ainda não atuou com a camisa cruzmaltina. Capitão do Acesso se despede, emocionando o grupo. Você vai ter essas e outras informações, além de detalhes curiosos envolvendo ainda a licitação do Maracanã. Estranho, coisas estranhas estão acontecendo. A gente volta já já, depois dela. Toca aí, guitarrinha! Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Dê a curtida, se você não gostar, dá um dislike também, não tem problema nenhum. Pega o link, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, avisando que o News está entrando no ar. O QR Code está aparecendo aí na tela. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Sendo membro, você pode participar, por exemplo, da festa do dia 1º de abril. Falta apenas um dia. De amanhã a sábado começa a bagunça. Amanhã já vai ter gente chegando lá no sítio Shekinah e o final de semana promete de muita alegria, de muita celebração com os membros do canal, num grande evento, 189 mil metros quadrados, com muito chopp, muita alegria, muita carne e um bom papo, uma boa resenha e com certeza muito Vasco. A gente vai ter esse evento e outros que você pode participar sendo membro do canal. E você pode participar também do Arquibancada do AV, você pode participar de news, pode participar da nossa tradicional live de segunda-feira, enfim. E preste atenção, vem aí o Campeonato Brasileiro. A partir do dia 15 de abril, na estreia do Vasco, nós estaremos aqui transmitindo os jogos do Campeonato Nacional. Você vai nos ver e vai nos ouvir. Aquele problema que você tinha, eu não gosto muito do pessoal que transmite na televisão, é isso, tira o som, fica logado no AV e você vai nos ouvir, vai ver a opinião no intervalo, pós-jogo, enfim, fica ligado porque vai ser muito legal. Quero dar os 2 recados tradicionais sempre da abertura do AVNews, o primeiro do Renda Extra. O Renda Extra que está ajudando muita gente a ganhar um dinheiro, até R$4.000 por mês. Você tem na descrição do vídeo um link onde você vai baixar e vai comprar o curso Lucrando em Home Office, R$47. Você faz esse investimento, tem uma equipe de suporte, dá toda assistência a você. E você, conseguindo aprender, você vai poder trabalhar de casa, sem nenhum tipo de trânsito, patrão, nada disso. E você pode ter essa renda como complemento ou a sua renda principal. Se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. É o Renda Extra, você não tem nada a perder, tem muito a ganhar aqui no canal Atenção Vascaínos. E chegando aí o final de semana com jogos, com emoções nos campeonatos estaduais, campeonatos pela Europa também, vá na 1xBet. Primeiro comentário no chat fixado, tem um link, você vai fazer seu cadastro e fazendo o seu cadastro, você se habilita a poder jogar. Você joga e consegue ganhar uma grana de uma maneira lúdica. Não é meio de vida, é para que você se divirta.
E olha, a 1xBet paga bem, paga rápido, empresa séria, correta. Você pode, inclusive, ter uma benesse. No seu primeiro aporte, você usa a palavra Vascaínos e vai dobrar. Você dobra a sua primeira aposta. Colocou 50, vai para 100, colocou 100, vai para 200 e você pode ganhar um dinheiro bem bacana. E a 1xBet, como eu disse, patrocina grandes clubes pelo mundo, entidades esportivas, é uma empresa muito séria. 1xBet, parceira aqui no AV e também no AV+. Puma Rodrigues chegou hoje apenas ao Brasil e há uma dúvida se ele vai ou não jogar amanhã, desde o início, contra o Atlético. Puma fez 2 jogos amistosos do outro lado do mundo, Japão e Coreia. Sempre pesa, voos longos, questão de fuso horário, aquele jet lag, como se fala, você carrega o avião nas costas, isso tudo pode atrapalhar o gringo. Tá muito motivado, tá feliz, estreou na seleção do Uruguai e é uma dúvida para começar a partida de amanhã. Eu diria que pela comissão técnica o Puma talvez até não jogue, porque essa semana ficou provado com as situações de Gabriel Peck e Manu Capasso que quando se sente uma dorzinha, um probleminha, afasta-se. Porque o jogo mesmo é no dia 15 contra o Atlético Mineiro. Até lá, para que forçar uma barra? Então o Puma Rodrigues provavelmente vai fazer um trabalho muito mais de recondicionamento, de liberação, de fazer uma massagem, nada de muito treinamento forte. Provável treinar em campo até antes mesmo do jogo às 7 horas da noite, mas ir para o jogo seria até diferente do normal, mas com a comissão técnica do Vasco que gosta de trabalhos intensivos, nada fica ao largo da questão de ser uma surpresa. Os caras gostam e gostam muito de trabalhar. Como eu disse, Gabriel Peck e Capasso, esse que voltou a treinar hoje, estão à disposição do técnico Maurício Barbieri. Se Puma Rodrigues não jogar, Paulo Henrique, lateral direito que veio do Clube Atlético Mineiro e não pode jogar contra o Galo por questão contratual, estaria tendo a sua primeira oportunidade. Primeira vez que o torcedor do Vasco vai ver esse jogador que, quando se apresentou, deixou bastante claro. Ele é um jogador veloz e intenso e tem mostrado isso nos treinamentos. Inclusive, tive a oportunidade de ver na terça-feira, jogador de muita velocidade, muita intensidade, elétrico, ligado nos 220. Ele que é mais um que não tem nem um mês de Vasco. Ele chegou na semana do Vasco e Flamengo do dia 5 de março, quando o Vasco da Gama venceu o Flamengo por 1-0. Paulo Henrique chegava ali, colocava a cabeça para fora. E agora, menos de um mês, pode ter uma chance. Ele, quando chegou ao Rio de Janeiro, disse e admitiu que Puma Rodrigues era o titular, mas deixou claro que veio para botar uma pulga atrás da orelha do técnico Maurício Barbieri. Ele vem de 3 boas temporadas, 2 pelo Juventude, 1 pelo Paraná Clube, e tem certeza que vem para trabalhar. Reconhece no Puma o titular, mas vai dar trabalho ao Barbieri. Então, a minha vinda para cá foi realmente com o objetivo de ter mais minutos, de ter mais oportunidades. Como você falou, eu vim de 3 boas temporadas e a ideia é manter isso e aumentar. Claro que eu sei da qualidade do Pumita, eu sei que ele hoje é o titular da posição, mas eu venho para brigar, para incomodar ele, para buscar o meu espaço. Claro que eu vou respeitar muito ele, a torcida já tem um carinho muito grande, ele é um grande jogador. Então, mas eu venho para buscar minha posição e é claro que quem ganha com tudo isso é sempre o Vasco. O professor Barbieri, a gente vem para dar uma dor de cabeça boa para ele, para ter aquela famosa disputa saudável pela posição. Então eu acho que o Vasco é quem ganha com tudo isso. Ele que é um jogador que pode ser uma ótima opção pela intensidade e pela velocidade na segunda linha, algo que ele falou também quando se apresentou. Ele jogou muitas vezes, inclusive fez um grande jogo contra o Flamengo no Rio, pelo Juventude, fez inclusive um gol jogando nessa segunda linha. Aquele ponta, aquele jogador veloz com o pé certo pelo lado direito. Ele pode ser essa opção. E ele deixa bastante claro que a função dele é essa, é bagunçar mesmo, usando a velocidade e a força que tem. Então, quando a gente teve o contato para vir para cá com o Paulo, com o professor Barbieri, acredito que o que pesou bastante foi essa versatilidade. Eu me sinto bem naquela função também, fiz algumas vezes, e então pode-se dizer que eu posso
atuar nas duas posições bem tranquilo. E acho que isso foi um diferencial, sim. E a questão da velocidade, realmente, acho que são as minhas duas principais características, a força e a velocidade. Acabei entrando para o ranking de os 10 mais rápidos do mundo ali, muito feliz com isso. Então essas são as principais características e acredito eu que seja o meu diferencial, essa velocidade e essa força. Maurício Barbieri, que vai ter outro jogo treino confirmado para segunda-feira, 4 da tarde. Aí é jogo treino, sem camisa de jogo, contra o Tupi de Juiz de Fora. Ainda não explicitou, não disse o time que vai jogar, mas já deve ter na cabeça. Mas a tendência será Léo Jardim, goleiro titular do Vasco, Puma ou Paulo Henrique. Eu diria que hoje Paulo Henrique tem uma boa chance de jogar. Miranda, Léo e Piton, porque Capasso também treinou pouco durante a semana. Rodrigo, Jair e Andrei. Esse setor está definido. E na frente, Luca Orejano, pelo mesmo motivo do Gabriel Peck ter ficado pelo menos 2, 3 dias sem treino, Pedro Raul e Alex Teixeira. Haverá liberdade para alterações, mas não vai ser para mudar todo mundo. Vai ter um número certo de alterações, mas a tendência é que o Barbieri coloque jogadores que não estão atuando tanto. Ele quer ver principalmente Marlon, Figueiredo e até mesmo Paulo Vitor. 3 jogadores que, um precisando mostrar serviço, termina contrato em junho, e 2 que estão recuperando a forma física. Expectativa mesmo por Paulo Henrique e também por Luca Orejano, que é um jogador que está sendo preparado para ajudar o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Atlético já está no Rio. O time de Minas Gerais, eliminado na Bacia das Almas pelo Atlético Mineiro. Ontem vi esse jogo. Estava passando lá no Premier, eu acabei vendo. O Atlético deu um trabalho para o Atlético Mineiro em São João del Rei. Vi o primeiro jogo que o Atlético ganhou. Não vi o segundo jogo, mas o time já está no Rio de Janeiro e olha, é um jogo encarado com seriedade. Você vai ver no depoimento da repórter Vanusa Rezende, da Rádio Emboaba de São João del Rei, em Minas Gerais, que nem eles de lá receberam a listagem dos jogadores que iriam viajar. Meio realmente aquela coisa de suspense, de não querer divulgar time, muito por conta da seriedade que o Atlético está levando para esse jogo de amanhã. Vamos então ouvir a repórter Vanusa Rezende, direto da linda São João del Rei, com informações do Atlético. Fala, Vanusa! Olá, pessoal! Um abraço para vocês do canal Atenção Vascaínos, um abraço, Flávio Dias, direto de São João del Rei, de dentro dos estúdios aqui da Rádio Emboabas, para trazer informações para vocês sobre o Atlético Clube, aqui da cidade histórica, que está viajando para o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco nesse jogo amistoso, né? Bom, o Atlético teve 9 dias de folga, deu 9 dias de folga aí para o elenco, que vale lembrar, não conta mais com o técnico Roger Silva e também não conta com o capitão Fumaça. O capitão Fumaça foi jogar a Série B, tá no Vitória, na Bahia, né? Joga aí pro Vitória. E o Roger Silva, que por opção foi pro Pouso Alegre, vai treinar o time agora na Série C do Campeonato Brasileiro. O Atlético, então, depois desses 9 dias de folga, voltou aos treinos nesta semana, intensivão de treinos durante manhã, tarde, em São João del Rei. Treinou pela manhã nesta quinta-feira, dia 30 de março, e viajou agora à tarde para o Rio de Janeiro, onde vai enfrentar o Vasco. O curioso, né, desse amistoso é que, mesmo sendo amistoso, o Kaká, que está no lugar do Roger, o Kaká, que é auxiliar técnico, não quis divulgar os relacionados para a partida. Disse que é padrão do clube, que nem mesmo amistoso iria divulgar os relacionados. Mas vamos com o provável time, então, né, do Atlético. Bom, Júlio César, goleiro. Na lateral direita, a gente tem dúvida, mas acredita que o Patrick, que viajou, Patrick deve então jogar. Patrick, que é ex-Atlético, ex-América, né? O pessoal chama ele de Patricão da Massa, a torcida do Galo aí, do Atlético Mineiro. Dupla de zaga, Danilo e Ryan. E pela esquerda, Vinícius. No meio de campo, deve um outro Patrick, no lugar do Fumaça, fazendo então essa substituição do Fumaça, capitão, que fez ótimos jogos aí. Quem deve ir? O Patrick Santos. Bom, o Wellington Torrão, Rômulo e o Jonathan no meio de campo. Lá na frente, David Braga e Alisson Carioca. Agora,
esses assuntos que surgiram, esses rumores, né? Se David Braga tá fechado mesmo com o Vasco, vai pro Vasco. O time disse que houve sim interesse de várias equipes no David Braga, que fez um bom campeonato aí, um bom campeonato mineiro, fez bons jogos pelo início de temporada. Então, certo que David Braga deve ter todas as atenções nesse amistoso contra o Vasco. Bom, é isso. Um abraço a todos vocês, diretamente de São João del Rei. O Vasco, que amanhã vai aproveitar esse jogo para fazer uma ação, é bom lembrar que o jogo terá portões fechados, fazer uma ação para pessoas autistas. Vai ser liberado porque pessoas autistas que são sócias, que estarão no Tour da Colina, farão um tour na colina, vão encontrar atletas, vão tirar fotos. A ideia é dar no jogo de amanhã uma condição de conforto para que essas pessoas possam assistir às partidas do Vasco. É uma experiência que o Vasco também está tentando e parabéns mais uma vez ao Clube de Regatas Vasco da Gama, sempre inclusivo em suas causas, e amanhã não será diferente. Daqui a pouco, depois do recado do Dicas de Mendonça, a gente vai falar sobre contratações, a chegada do centroavante que veio do Santos. E será que o Vasco ainda vai contratar alguém? E qual é o perfil de jogador para o meio do ano? Essas e outras informações a gente vai trazer já já. Primeiro, dá uma olhada só em Mendoza, na Argentina. Eu já abro esse segundo bloco com um recado da Barros Barreto Refrigeração. Sabe aquela borrachinha que tem no entorno da porta da geladeira? Também do seu freezer? Dá uma olhada para ver se aquela borrachinha não está meio rasgando. Se estiver, você está exigindo demais dos seus aparelhos, gastando energia à toa e também não conservando os seus alimentos. Preste atenção, tira a borracha, dá uma olhada, se estiver rasgada, se estiver danificada, entre em contato com a Barros Barreto pelo telefone 021 2209 5754, manda foto, eles têm uma máquina que faz essa borracha, é uma das poucas lojas do Rio de Janeiro que tem essa borracha, ou pelo menos essa máquina. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida. Eles fazem sob medida e entregam de volta na sua casa. É a Barros Barreto, que é na Rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Olha o telefone de novo, 021 2209 5754. Grande abraço ao querido Douglas e procure o pessoal da Barros Barreto, eles vão dar uma baita atenção para você. Juan Seco, atacante que nós informamos em absoluta primeira mão na terça-feira aqui na abertura do News, jogador do Vasco, contratado pelo Vasco, já está com tudo ok. Jogador chegou hoje, fez os exames, estava em atividade, jogou o Campeonato Paulista, já está liberado, aprovado, contrato assinado e documentação encaminhada para a CBF para que ele possa estar o quanto antes no BID, para estar inscrito antes da janela. Essa é a grande preocupação. Jogador que chega, 21 anos, meio celeuma em Santos. Hoje vi um vídeo do companheiro José Calil,
das antigas, da Rádio Globo de São Paulo, cobriu Copa do Mundo comigo, falando até de impeachment do presidente do Santos, porque seria uma loucura, porque tem o Marcos Leonardo como centroavante titular, que se machucar, libera o Juan Seco assim. Estava se comentando da possibilidade do Santos trazer o Davidson, né? Aquele malucão, enfim. E aí ele disse, se acontecer isso, Daverson, me perdoe, Daverson, que se isso acontecer, seria loucura por parte do presidente do Santos, mereceria até impeachment, mas que é um jogador muito bom, muito promissor, o Juan Seco. Eu falei isso aqui ontem, entrei em contato com vários companheiros de Santos, pessoas ligadas ao clube, gente do mercado, que elogiou e estranhou o fato do Santos ter liberado o Juan Seco. Na verdade, a informação que eu tive do Vasco é que o jogador realmente pediu para ter uma oportunidade, porque ele tem esperança de poder ajudar mais o Vasco do que o próprio Santos. Talvez porque o Santos esteja numa situação difícil, uma draga danada de grana, sem organização, perspectiva muito feia para o Santos nessa temporada, e ele vê perspectiva de jogar, brigar por posição. E vai brigar com Pedro Raul, que é o titular do Vasco, jogador que veio com a fama e com o nome, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, artilheiro do Vasco na temporada, mas contestado pelo torcedor. Foi ele que perde o pênalti praticamente decisivo contra o ABC, que daria a classificação ao Vasco na Copa do Brasil, perdendo muitos gols, mas mesmo assim, como eu disse, o artilheiro do Vasco na temporada com 7 gols. Mas também há um outro jogador que o Vasco acredita muito, que é o Eguinaldo. Eguinaldo, jovem, 19 anos, jogador que veio há 2 anos do Maranhão para o Arte Sul, veio para o Vasco, mostrou muito talento, jogou alguns jogos em bom nível da Série B no ano passado, encarando aquela enorme pedreira, mas ainda muito jovem, muito menino, como eu disse, 19 anos. Mas o Vasco acredita tanto no Eguinaldo que realmente, informação dada pela Globoesporte.com, e a gente confirmou hoje, o Vasco da Gama recusou uma proposta que na verdade chegou para o empresário do atleta, Maurício Nassif, do Shakhtar, da Ucrânia. Lá existe uma tradição, os ucranianos do Shakhtar adoram brasileiros, sempre contrataram brasileiros. Se não, vejamos, Douglas Costa, Alex, enfim, muita gente que foi jogar lá, Fernando, volante, muita gente brasileira que foi jogar por lá, Dentinho, muitos. E aí o que acontece? O Shakhtar gosta de brasileiro e fez uma proposta de 2 milhões de euros pelo jogador. E o Vasco da Gama disse não. O Vasco pediu 6 milhões de euros para liberar o jogador para o futebol ucraniano. E aí, o negócio não andou. O que dá uma prova clara de que o Vasco aposta. Na verdade, o Eguinaldo é uma das joias que a 777 tem apostado demais, o que é uma nova tendência nesse instante. É bom que a gente coloque isso para o torcedor, pelo menos até a janela de julho. O Vasco não vai fechar portas, é claro, para novas e boas propostas. Tá aí o Marlon Gomes, muito se especulando do Porto, até agora o Vasco não recebeu proposta nenhuma, mas se não for proposta forte, firme, não tem o porquê de vender. Já vendeu o Andrei no início do ano. Não é só vender, é também valorizar. Por isso que o Eguinaldo, que também recebeu através de Santos e Cruzeiro propostas, não foi liberado. O Vasco acredita muito que Pedro Raul, Eguinaldo, sendo o Pedro Raul um jogador mais centralizado, o Eguinaldo jogador que flutua mais, e tendo o Juan Seco, que faz também a flutuação, mas é alto para jogar na área, o Vasco tem 3 jogadores com características diversas, para, dependendo do jogo, jogarem juntos ou então, dependendo da partida, um jogar e o outro não. Enfim, são 3 jogadores que o Vasco está acreditando, um jovem de 19, um jovem de 21 e um jogador um pouco mais experiente de 26 anos de idade. Mas essa ideia de aproveitar a base, de dar a base que está surgindo e aqueles que já estão há algum tempo, como Gabriel Peck e Figueiredo, mais oportunidades, é o caminho, pelo menos até julho. E uma outra prova, com a saída de Anderson Conceição, o zagueiro Zé Vitor passa a ser
o reserva imediato de Léo, porque o Anderson Conceição hoje oficializou a sua saída do Vasco da Gama e de uma maneira muito emocionante. Anderson Conceição está indo para o CRB, terça-feira inclusive vimos ele treinando à parte, já não estava mais treinando, já estava em negociação, ele quer sair, ele quer jogar. Maurício Barbieri, a princípio, não conta com um jogador que é mais veterano, mas de qualquer maneira, Anderson Conceição, você está vendo fotos aí, o Vasco em seu site oficial fez o comunicado, também divulgou fotos dele com a abraçadeira de capitão, muito bacana, recebeu de Nenê, recebeu também de Léo, o atual capitão do Vasco, e ele registrou num vídeo muito bacana, apresentado no círculo central do campo, ao lado do gestor do futebol do Vasco, Paulo Brax, e de toda a comissão técnica, todos os funcionários, o Anderson Conceição deu um depoimento muito bonito, agradecendo. Ele, criado no Vasco, base do Vasco, a apresentação mais bonita do ano passado foi dele, se emocionando, lembrando de quando o garoto sentava na arquibancada e dizia, vou jogar aí, da mãe que fez muitos sacrifícios. Anderson Conceição deixa o Vasco com a honra realmente de ter sido capitão e para nós, uma gratidão, com certeza, por ter segurado uma barra, ele que ganhou a abraçadeira de capitão depois do primeiro jogo, porque Nenê era o capitão contra o Vila Nova, jogou no chão, e aí como punição Zé Ricardo passou para Anderson Conceição, e ele que renovou o contrato automaticamente, aliás, o único que renovou o contrato automaticamente que permanece é o Edmar, o Anderson Conceição está de fora. E você vai ver aí as imagens da despedida de Anderson Conceição com o grupo do Vasco. Senhores, é só para a gente prestar nosso agradecimento, que é de coração, de mente, de dia a dia. Muito de um profissional, cara, que vai sair pela porta da frente aqui do clube. O Nenê e o Léo dessem essa faixa eterna de capitão para ele aqui, que ele merece. Pra cá, eu vim pra cá com a missão onde muitos jogadores não quiseram vir no pior momento do Vasco, e eu tive essa honra e essa oportunidade de pagar esse preço e de alguma maneira ajudar o Vasco. Cara, a minha palavra é só de gratidão de tudo porque eu vivi aqui, porque realmente foi um sonho. Cheguei aqui com 32 anos, como eu queria estar chegando aqui com 25, para viver esse momento que vocês vão viver agora, esse novo Vasco, esse novo clube que a SAF, junto do Paulo, do Maurício, do Abel, tá construindo. É só gratidão mesmo, e agora eu vou ficar de longe, torcendo para cada um de vocês. Muito obrigado. Anderson Conceição, 51 jogos com a camisa do Vasco no ano passado, um gol, que tenha muita sorte. Jogador correto, de caráter e que não foi frouxo, nunca foi. Foi um capitão correto, liso, direto, que merece toda a nossa pompa e que mostrou, acima de qualquer coisa, amor ao Vasco da Gama. Que você tenha muito sucesso, Conceição, que você um dia possa entender a sua importância, como foi do grupo do ano passado, que não era tecnicamente dos melhores, mas foi correto, foi muito homem acima de tudo, teve hombridade, honrou a camisa do Vasco. Boa sorte ao Anderson Conceição. Mas olha, não está descartada a busca por jogadores para a defesa. Agora não. O Paulo Brax, na terça-feira, disse à imprensa que a defesa não é a prioridade agora. Não vou buscar jogadores para a defesa. Com a saída do Conceição, Manu Capasso jogou ano passado no Tucumã toda a temporada pelo lado esquerdo. Ele faz o lado esquerdo. E aí tem Miranda e Robson, jogadores que têm a confiança do técnico Maurício Barbieri, caso necessite jogar pelo lado direito. É claro que o Zé Vitor é o reserva do Léo, mas é bom também colocar que Capasso faz esse lado esquerdo. Mas para a defesa agora, o Vasco não vai buscar, mas não está descartada a possibilidade de, dependendo das observações desses próximos dias e meses
do Vasco sem a janela, se vai precisar trazer um zagueiro. E aí, a pergunta do torcedor: o Juan Seco é o último reforço do Vasco? Olha, pelo prazo, eu diria que sim. É muito difícil que amanhã, mais tardar segunda-feira, tudo esteja pronto, resolvido, a não ser que tenha uma negociação muito adiantada, o que pelo menos por enquanto não se colocou, para que o Vasco possa anunciar. A janela da CBF foi até estendida, mas pode abrir possibilidades, foi até o dia 20, mas apenas para negócios dentro do Brasil. A janela internacional, ela está fora, porque a janela internacional que o Vasco vai mirar, e muito, é a de julho. Hoje aconteceria a reunião do board da SAF, com a presença dos dirigentes da 777 e do Vasco. Pelo Vasco, Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada. Você está vendo aí até uma foto de Salgado com Josh Wander e Juan Arciniegas, que são também integrantes do board. Outras pessoas, Don Dransfield, que é o chefe do 777 Futebol Group, também faz parte desse board. Enfim, essa reunião passou para o dia 4, como foi informado pelo Diário Lance. E exatamente dia 4, porque é a data de fechamento da janela. Porque aí vai se planejar e vai se reavaliar a questão do dinheiro que ainda vai ser aportado nesse ano de 2023. Vai se estabelecer prioridade, aquilo que é necessário para contratações. É bom lembrar que o Vasco já investiu 110 milhões em reforços nessa temporada. Em setembro, há mais uma remessa a ser recebida pelo acordo contratual com os norte-americanos, depois dos 190 milhões aportados no ano passado, 70 do empréstimo ponte e 120 milhões do primeiro passo do aporte que a 777 vem fazendo. Esse dinheiro serviu para pagar os 70 milhões dívidas do Vasco. Quase não se conseguiu pagar muita coisa, mas se pagou coisas importantes que deram durante 4 meses funcionamento ao clube. Os 120 milhões deram a manutenção dos salários em dia, investimentos no CT e essas contratações, muitas delas parceladas, exatamente porque havia um valor menor. Além da própria receita do Vasco, que é diluída durante um ano. Mas há uma expectativa de um valor também grande a ser aportado em setembro. É bom lembrar que são 510 milhões até 2025. Mas o que vai ser discutido nessa reunião, provavelmente, a antecipação desse valor, porque a janela abre em 3 de julho e fecha em 2 de agosto. E é necessário ter esse dinheiro para que o Vasco possa reforçar pontualmente seu elenco. Aí sim, contratar jogadores mais pesados. Posições, todo mundo sabe. Prioridade, um jogador para o lugar do Andrei, que provavelmente não vai ficar. Um volante, mais um. Um meia, sim, um camisa 10. Um atacante de lado de campo, também pode ser interessante. Zagueiro e lateral esquerdo são possibilidades que vão ser estudadas. Zagueiro em função da saída do Conceição, a entrada do Zé Vitor, vai ver se consegue que o Zé Vitor seja esse zagueiro. E também, na questão envolvendo a lateral esquerda, se Riquelme vai voltar bem. Ou se Paulo Vitor, também essa expectativa do Paulo Vitor poder render, se o Paulo Vitor vai suportar a temporada de 2023. Como eu disse, todos os representantes importantes da SAF estarão, Josh, Juan, Don Dransfield, além dos do Vasco, e provavelmente Luiz Melo, CEO da SAF, e Paulo Brax, o gestor executivo, o homem importante hoje para definir essa questão do futebol, também estará presente. Paulo já tem jogadores alvo e busca respaldo para contratar. Ele está pensando alto, mas é claro, tem que trabalhar em cima de um orçamento. Ele deve ir à Europa, ele inclusive confidenciou isso à imprensa quando teve conversa na semana passada conosco, até porque da Europa virão os reforços. O Vasco vai tentar contratar jogadores que estejam abertos na janela europeia. Trazer jogadores que possam ter perfil, sim, pesado, grande, para completar ainda mais o Clube Cruz Maltino. Um exemplo de um jogador que sempre foi de interesse do Vasco e que acabou de negar uma possibilidade de vir para o Botafogo. Informação dada agora há pouco pelo Jornal Globo, pelo companheiro Diogo Dantas na coluna Panorama Esportivo. O meio-campo paraguaio do Racing,
Matias Rojas, jogador de 27 anos de idade, jogador de muito talento e que a gente informou aqui em janeiro que é um jogador mapeável, desculpando o neologismo. É um jogador que o Vasco sempre teve interesse. Em janeiro eu dei essa informação aqui. Só que o Vasco não conseguiu porque o jogador tem contrato até o meio do ano. E o técnico do Racing, Fernando Gago, conta com o jogador. Até porque vem Libertadores e ele tem contrato até final de junho com o Racing. Então, o Racing, que está no grupo, inclusive, do Flamengo, não quer liberar o jogador agora. Não interessa negócio de janela. Vai aproveitá-lo até onde puder. O Rojas é um jogador que o Vasco, claro, sempre teve interesse. Eu falei com o Renan Coelho, que é, por coincidência, empresário do Wellington Rato e que também está representando a negociação de Rojas aqui no Brasil. E o Renan, como sempre muito solícito, me disse, a gente sabe do interesse, mas lá atrás, hoje, absolutamente nada. Difícil acontecer alguma coisa, com o Vasco principalmente. Mas é esse tipo de jogador, esse perfil que o Vasco está buscando. Mas também tive uma informação e estou trazendo aqui, dividindo com vocês aqui no News, porque não é só desse tipo de jogador que o Vasco vai buscar, não. Porque são 3 vagas de estrangeiro que o Vasco tem. O Vasco hoje tem Puma Rodrigues, Manu Capasso, Luca Orejano e Matias Galarza. E essas 3 vagas de estrangeiro, o Vasco quer completar. O Vasco quer trazer jogadores estrangeiros. Não é apenas trazer brasileiros. É claro que brasileiros bons, brasileiros que possam ser repatriados, serão tentados. Quase que o Vasco trouxe o Souza. Existem outros muitos nomes sendo especulados. No caso de sul-americanos, o Rojas é um dele, uma boa oportunidade de negócio. Não vai ter dispêndio de dinheiro para o clube. O jogador vai ficar livre, solto, para poder jogar no Brasil ou aonde quiser. Mas também, se houver, e essa informação eu tive hoje, europeu, sim, um jogador europeu, de algum país europeu, bom, bem mapeado, com boa idade, que tem interesse em jogar no Brasil, o Vasco vai buscar. Por isso que o Paulo Brax vai até a Europa, porque lá fica muito mais fácil dele negociar diretamente. E aí existe o auxílio do grupo, porque a base é toda em Gênova, tem também na Bélgica, em Liège, tem vários locais na Europa que você pode fazer esse contato. Um jogador na França, um jogador na Itália, um jogador na Alemanha, um jogador em Portugal, enfim, bom lembrar que Paulo Brax esteve em Portugal no final do ano, fez muitos contatos naquela feira, a Summit, que ele participou no Porto, enfim, tudo para tentar colher agora. Então não está descartado para o meio do ano, além de jogador brasileiro repatriado, sul-americanos bons, também, se pintar a oportunidade, trazer um jogador europeu. Mas isso vai depender da antecipação da grana, e isso vai ser definido no dia 4 de abril, agora na próxima terça-feira, na segunda reunião da SAF, do board da SAF. A primeira foi em início de dezembro, agora está acontecendo uma próxima, onde vai ser reavaliado, vai ser reorganizado esse orçamento para que o Vasco possa, ao invés de setembro, receber em julho, início de julho, meio de julho, para poder fazer as contratações dos jogadores grandes que o Vasco realmente quer. Enquanto não vem ninguém dessa monta, a gente vai ficar na expectativa, como disse a Vanusa, repórter lá de São João del Rei, no David Braga, que é um jogador que tem interesses de clubes de Série A. Falei novamente com o Fábio Mineiro, mas a princípio o Vasco vai observar, até porque agora com a extensão da janela até o dia 20, tem até o dia 20 para pensar. 2 informações, Nenê continua treinando, não deu nenhuma posição. Ao que parece, Nenê não está preocupado em ir para outro clube. Provavelmente vai ficar, vai cumprir o seu contrato até o final de abril, salvo qualquer modificação de última hora, e vai ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Acho que aquela ideia de jogar e ficar à disposição contra Atlético, Palmeiras e o Bahia aqui no Rio de Janeiro, de repente ali um jogo de despedida, talvez esteja passando na cabeça do vovô. E o volante De Luca, lembra dele? Ele vai fazer sua cirurgia de ligamento cruzado anterior, aliás, que fase, né? Porque foi o Riquelme, agora o GB e antes o De Luca, mesma situação. Aparentemente, de 8 a 9 meses, ele fez uma ótima fisioterapia preventiva para fazer a cirurgia e vai ser operado na sexta-feira e vai ficar também para 2024.
E para encerrar, duas informações. Primeiro, amanhã deve sair a tabela com datas do Campeonato Brasileiro. A estreia do Vasco deve ser sábado contra o Atlético Mineiro. Ainda não temos o horário porque o Atlético joga na terça-feira pela Copa Libertadores da América. Então o jogo Vasco e Atlético deve ser no sábado, dia 15. E para encerrar o News, antes dos abraços, ontem aconteceu o julgamento, ou pelo menos o que se fala que é um julgamento, do tribunal a respeito do processo de licitação do Maracanã. E foi interrompido pela segunda vez por um conselheiro pedindo vistas, porque queria ler um pouco mais. E se espera para a semana que vem. Mas hoje, algumas informações circularam e a gente faz questão de dividir aqui porque elas são explícitas. O primeiro conselheiro que lá, no dia 27 de outubro, pediu para suspender o processo de licitação marcado com todo mundo no Rio de Janeiro, proposta fechada, o senhor Márcio Pacheco. Bom, Márcio Pacheco, ele não esconde de ninguém. Ele tem uma relação com o governador Cláudio Castro, você está vendo aí matéria do Globo. Ele tem uma relação, teve questão de dividir gabinete com o atual governador. E é Flamengo. Tá aí a foto. Não esconde ninguém, fazendo juras ao clube rival, vestindo camisa do Flamengo. Tá aí. Todo direito dele, óbvio. Mas será que isso não pesa? Será que não é antiético o senhor Márcio Pacheco? E ontem, a conselheira que pediu vistas, a senhora Mariana Montebello Willeman, nada mais é do que esposa do ex-vice-presidente jurídico do Flamengo na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Você está vendo a foto dele aí? E você vai ver, porque ele é ou era vice-presidente jurídico e também procurador-geral. Então, é um cara que tem cargos no governo e que era VP jurídico do Flamengo, cuja esposa, sobrenome é igual, é esposa, está como conselheira do TCE e, por coincidência, levanta e pede a interrupção do julgamento. E o jornal Globo, de novo, cito o companheiro Diogo Dantas, faz um brilhante trabalho na coluna Panorama Esportivo, levantou isso, que o Vasco, claro, não pode se manifestar, mas é uma suspeita. Coloca sob suspeição todo esse argumento desses conselheiros, daqueles que julgam. Qual é a isenção desse povo? Qual é a isenção? Um é esposa de um ex-vice-presidente jurídico de um clube interessado. E o outro veste a camisa, trabalhou com o governador do estado, não quer nem saber e assume realmente Flamengo claramente e julga contra. Mais uma vez, é um tapa na nossa cara. Agora aquele abraço final. Quero mandar um abraço muito especial. Estive hoje no Rio Centro, no estande do Grupo Viriato, na Trade Show, Feira do Setor Alimentício, um show que foi de 28 a hoje, Rio Centro lotado, maravilhoso. Estive lá no estande da Viriato, você está vendo fotos aí, quero mandar um grande abraço, fui muito bem recepcionado pelo querido João Lucas, que você viu aí na foto. Querido Orlando, grande Orlando, meu melhor amigo flamenguista, grande Orlando. Você é dos caras lá, mas você é gente boa, grande Orlando. E ao doutor João Lopes, que acabou tendo que fazer uma intervenção cirúrgica simples, não pôde estar hoje presente, mas daqui meu grande beijo ao doutor João Lopes, que comanda o Grupo Viriato. Grande abraço também ao Moisés Galdino, que estava lá, ao Arthur Henriques, ex-conselheiro do Vasco, grande figura, grande cara, grande abraço, Arthur. E quero mandar um abraço especial ao Carlos Wagner, vascaíno, que faz aniversário no dia 1º, cuja esposa, Elaine, me odeia. E ela estava lá e disse, eu te odeio, Flávio, odeio a sua voz, inclusive, porque o meu marido só ouve você o dia inteiro, não te aguento mais. Elaine, um beijo pra você, sei que é brincadeira, seu marido fica feliz, a gente aqui consegue disponibilizar tanta notícia, você vê esse bloco aqui, mais de 25 minutos, de um bloco só de notícia. Grande abraço, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, beijo em todos vocês. Carlão, saudações vascaínas, sábado, não é mentira não, em 1º de abril, feliz aniversário. Amanhã tem muita coisa acontecendo no AV+, e também no canal Atenção Vascaínos. Tem o Bom Dia Gigante e à noite tem o News, porque às 7 da noite a bola rola em São Januário com transmissão da Vasco TV. Acabou o News, quase como se fosse um pós-jogo. Acabou o jogo, quase como se fosse um pós-jogo. A gente começa com o News na sequência para falar de Vasco
e Atletique. Grande abraço a todos vocês, rapaziada que vai pro Shekinah amanhã, calma, hein? Calma na estrada, hein? Fiquem bem. Grande abraço, uma ótima noite. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!